Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Atos capítulo 28, do versículo de número 1 ao diante, diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendemos uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor do fogo, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse inchar ou cair de repente, como morto. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, nessa passagem, percebe-se que a Bíblia diz que Paulo, ele fez uma fogueira na ilha de Malta. E a palavra do Senhor diz porque caía chuva e fazia frio. Agora percebe-se que os nativos, eles acolheram Paulo porque Paulo trouxe fogo para quem estava com frio e estava caindo chuva. Agora entenda isso aqui. Percebe que Paulo trouxe fogueira para quem estava passando frio. Sabe o que significa isso? Paulo está aquecendo quem está frio. Eita glória! Sabe o que eu acho tremendo? Deus jamais vai deixar você morrer espiritualmente frio. Deus sempre vai colocar um Paulo do teu lado para te aquecer. Sabe essa pessoa que vem falando de Jesus para você? É um Paulo que Deus colocou do teu lado para te aquecer. Porque percebe-se que fazia frio e chuva. E Paulo está aquecendo quem está com frio. Olha que tremendo. E a palavra do Senhor diz que a própria palavra de Deus é como fogo. E como um martelo que despedaça a rocha. Então percebe-se que Paulo está trazendo fogo para aquele lugar. Paulo está aquecendo quem está com frio. Deus sempre vai colocar um Paulo do teu lado para te aquecer. No momento que você mais precisa. Deus não vai deixar você morrer frio espiritualmente. Deus vai colocar um Paulo para te aquecer. Aleluia, Jesus. Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe-se que a Bíblia diz que a fogueira que Paulo trouxe, ele foi tirar um feixe de graveto. E uma víbora fugia do calor do fogo. Agora por que a cobra está fugindo do calor do fogo? Porque cobra não tem estrutura para viver onde tem fogo. Cobra não suporta calor do fogo. A Bíblia é bem clara em dizer que a cobra está fugindo do calor do fogo. Agora entenda isso aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo. E como um martelo que despedaça a rocha. Agora entenda isso aqui. Se víbora está fugindo do calor do fogo, você não parou para pensar que quando você começa a falar da palavra, quando você aceitou Jesus, você vê certas amizades se afastando de você? Sabe o que significa isso? É víbora. E víbora não tem estrutura para viver onde tem fogo. Por isso que tem pessoas que se afastam de mim e de você. Não pelo que somos, mas pelo que agora temos. Pelo que falamos, pelo que saímos da nossa boca. A palavra tem fogo. E quem não aguenta fogo, se retira. Aleluia, Deus. Por isso não deve se espantar quando você começar a falar da palavra, certas amizades indo embora, certas pessoas não ficando perto de você, porque agora você tem fogo. E quem tem fogo incomoda quem é víbora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Percebe-se que a Bíblia diz que a víbora pegou na mão de Paulo. Olha que interessante. Não foi Paulo que pegou na cobra. Foi a cobra que pegou Paulo. Agora entenda isso aqui. Em Marcos 16, 28, se não me falha a memória, Jesus tinha dito: Pegarão em serpente e não sofrerão dano algum. Se beberão coisas mortíferas, não morrerão. Olha que interessante. Agora entenda isso aqui. Jesus disse: Pegarão em serpente e não sofrerão dano algum. Agora percebe-se que não é Paulo que pega a serpente, mas é a serpente que pega Paulo. Só que entenda isso. Jesus disse: se vocês pegarem em serpente, não sofrerão dano nenhum. Só que o interessante é que não foi Paulo que pegou a cobra. Foi a cobra que pegou Paulo. Agora pega. Paulo está vivendo tudo aquilo que Jesus tinha dito. Percebe o que Jesus tinha dito antes. Pegarão em serpente e não sofrerão dano algum. Só que o interessante é que não é Paulo que pega na cobra para viver o que Jesus tinha dito. É a cobra que pega em Paulo para Paulo viver o que Jesus tinha dito. Você tem que entender isso aqui. A cobra na Bíblia simboliza o diabo. Agora entenda isso daqui. Percebe que para Deus cumprir o que Jesus tinha deliberado, foi a cobra que pegou Paulo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu quero, eu uso até o diabo para cumprir aquilo que eu determinei sobre a tua vida. Eita, glória a Deus! Isso aqui é muito forte. Você tem que entender isso. Olha que tremendo isso. Não é Paulo que pega na cobra, mas é a cobra que pega Paulo para Paulo viver o que Jesus tinha dito. Então percebe-se que quando Deus quer, Deus usa até o diabo para cumprir aquilo que ele fala. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Agora uma coisa que eu acho tremendo. Percebe-se que a cobra pegou na mão de Paulo. Só que Paulo não sofreu dano nenhum. Percebe-se que a Bíblia é bem clara em dizer que os homens que estavam com Paulo estavam esperando Paulo cair morto ou viesse a inchar, porque a víbora que picou Paulo era uma cobra venenosa. Mas por que Paulo não morreu? Sabe por que Paulo não morreu? Porque Paulo está debaixo de uma promessa. Percebe que ele está vivendo
tudo o que Jesus tinha dito lá atrás, em Marcos 16, 18, pegarão em serpente e não sofrerão dano algum, se beber coisa mortífera não morrerão, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Olha que interessante, percebe que Paulo está vivendo tudo o que Jesus tinha dito, a cobra picou Paulo, Paulo não morreu, só que o interessante é que a cobra picou a mão de Paulo, só que a Bíblia diz que, no versículo 7 ao diante, diz assim, perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, a qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, e Paulo foi visitá-lo. Orando, impõe as mãos e o curou. Agora entenda isso aqui, olha que forte isso. A Bíblia diz que depois que a cobra picou a mão de Paulo, o pai de Públio estava enfermo, e chamaram Paulo para orar sobre o pai de Públio. E Paulo impôs as mãos sobre o pai de Públio e curou o pai de Públio. Só que entenda isso, peraí. A cobra não tinha picado a mão de Paulo? A cobra picou a mão de Paulo. Mas a mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele estende para curar. Eita glória! Deus nunca vai permitir uma dor sem propósito. Aleluia! Deus nunca permite uma dor sem propósito. Toda dor que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, sempre tem um propósito. Porque percebe-se que Paulo, ele foi picado pela víbora. Com certeza a picada doeu. Mas a dor que ele sentiu, ele estendeu a mão para curar alguém depois. Eita, glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo para você? A dor que eu permito você passar hoje, vai servir de cura para alguém depois. Aleluia! Deus nunca permite uma dor sem propósito. E olha que tremendo isso. Paulo, ele não só curou o pai de Públio, mas a Bíblia diz assim, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha que tremendo, irmão, não entenda isso aqui. Olha que forte. A dor que Paulo sentiu, curou o pai de Públio, mas a Bíblia diz que, à vista de todos, ele curou todos da ilha. Então percebe-se que não foi só o pai de Públio que ele curou. A dor que ele sentiu serviu de cura para muita gente depois. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu nunca vou permitir que o propósito... Eita glória, olha o que Deus está dizendo para você. Eu nunca vou permitir que a dor seja maior do que o propósito. A dor que você está passando não vai se comparar com o propósito que eu vou revelar depois. Aleluia, Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você não está entendendo. Olha que forte. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem pra gente é muito maior. O que Deus permite agora não se compara com o que vai ser revelado depois. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Percebe-se que a cobra picou a mão de Paulo. Só que o interessante é que Paulo colocou a mão sobre um homem, sobre o pai de Públio. E o pai de Públio ficou curado. E a Bíblia diz que isso se espalhou pela ilha. E todos foram trazidos até Paulo. E Paulo curou todos, com a própria mão que a cobra tinha picado. Então percebe-se, a cobra picou a mão de Paulo. Mas Paulo não deu desculpa na dor para curar alguém depois. Deus vai usar a tua dor para curar muita gente. Porque é assim que ele faz. A gente não entende a dor. Só que Deus sempre usa da dor como propósito. Você lembra de Jesus? Oh, glória a Deus, você lembra? Jesus tinha sido apregoado. E a Bíblia diz que Tomé disse assim: eu só vou crer se eu ver as marcas e tocar nele. Percebe que a dor de Jesus serviu para curar Tomé. Serviu para aumentar a fé de um incrédulo. Deus não permite uma dor sem propósito. A dor que a gente passa agora vai servir de cura para alguém depois. Reflita nisso e que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Tudo é para a honra e glória do Senhor.